A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Romildo e eu quero aqui compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 6. Vamos ao texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Aqui nós vemos um texto bem conhecido a respeito de alguns homens que estavam pescando. E a Bíblia diz que aqueles homens já estavam lavando a rede. Sabe o que é isso? Eles já haviam desistido da pesca, pelo menos por aquele dia. Eles já estavam lavando as redes para ir embora. A pescaria não havia rendido nada aquele dia. Quando de repente Jesus chega naquele lugar, e Jesus entra em um daqueles barcos, porque a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, a qual Jesus pregava. E então Jesus entra naquele barco e pede a Simão que se afaste um pouco. E quando Jesus termina de falar, agora Jesus lança uma palavra sobre a vida daqueles homens que não tinham apanhado nada. Jesus fala: olha, vai para o mar alto e lança a tua rede. E Simão diz: olha, Senhor, depois de haver pescado a noite toda, nada apanhamos. Mas ele diz: mas por que mandas? Eu vou lançar a rede novamente. Sabe o que é isso? É confiar na palavra do Senhor. Ao dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, Simão está dizendo: Senhor, eu tentei com toda a minha experiência e não deu certo. Eu lancei as redes nos melhores lugares e não deu certo. Mas por que mandas? Eu vou lançar a rede de novo. Sabe o que é isso? Debaixo da autoridade da tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. E quando lança, a Bíblia diz que eles pegam tantos peixes que as redes se rompem. Sabe o que eu quero dizer aqui para você esta noite? Uma palavra de Jesus é capaz de mudar toda uma história. Uma palavra de Jesus pode mudar toda a tua história. Uma outra ocasião que eu vejo onde a palavra de Jesus muda uma história. Mateus capítulo 8. Se pegarmos do versículo 5 ao 13, lá vai estar falando de um centurião que estava com seu servo enfermo em casa. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus.
E chegando lá, ele se humilha diante de Jesus, roga a Jesus que cure o seu servo. E Jesus intenciona ir à casa daquele homem e ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas basta somente uma palavra e o meu criado sarará. E aquele homem, depois de um diálogo com Jesus, Jesus fala para ele: vai e seja feito como crestes. E naquela mesma hora, a Bíblia diz que o criado daquele homem é curado pelo poder da palavra de Jesus. Uma outra ocasião onde a palavra de Jesus entra em ação para mudar uma história. No Evangelho de João, capítulo 11, a Bíblia nos diz que um certo Lázaro estava enfermo. Certo Lázaro esse que era amigo de Jesus e também fazia parte de uma família a qual Jesus amava. E então mandam avisar Jesus que este certo Lázaro estava enfermo. Mas só depois de 4 dias é que Jesus chega lá. Lázaro já havia falecido, Lázaro já estava sepultado. Quando Jesus chega lá. E quando Jesus chega em um período ou em um espaço de tempo que a crença daquele povo ou a religião daquele povo já não lhes permitia mais acreditar em um milagre. Porque havia uma crença entre os judeus que até o 3º dia o Espírito estava ao redor do corpo, mas já era o 4º dia. Então Jesus chega quando já não há mais esperança. E só para adiantar aqui, aquelas 2 mulheres vão até Jesus e falam: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. E Jesus pede para ir até onde Lázaro estava. E quando Jesus chega lá, Jesus pede que removam a pedra. E Jesus dá uma palavra de ordem, dizendo: Lázaro, vem para fora. E sabe o que acontece? Lázaro ressuscita e sai, pelo poder da palavra do Senhor. O que eu quero dizer aqui é que uma palavra de Jesus pode mudar a tua história. Pedro já havia desistido da pesca. Aqueles pescadores já haviam desistido da pesca. Mas debaixo da autoridade de Jesus, eles voltam ao mar. E a graça é tão abundante, o milagre é tão grande que as redes não suportam, as redes se rompem. Aquele centurião, tomando posse da palavra do Senhor, recebeu a cura do seu servo. Quando Marta e Maria e as pessoas que estavam em volta pensavam que não havia mais jeito, Deus chama Lázaro de dentro da sepultura e ele ressuscita e volta à vida. Então deixa eu te falar uma coisa: não desiste antes de ouvir aquilo que Jesus tem para falar para você. Não desiste dos teus sonhos antes de ouvir aquilo que Jesus tem para falar para você. Não desiste da tua família antes de ouvir aquilo que Jesus tem para falar para você. Não desiste da vida antes de ouvir o que Jesus tem para falar para você. Uma palavra de Jesus muda a tua história. Só uma palavra de Jesus muda toda a tua história. E eu quero ser profeta para a tua vida.
e dizer que a fase ruim vai passar. Isso não é uma palavra motivacional, isso é uma palavra profética para a tua vida. Toma posse em nome de Jesus.